Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa ser conosco nesse restante de culto. Queria pedir para os irmãos para abrirem as Escrituras no Evangelho de Cristo segundo Marcos. Estamos aí na nossa série de exposições no Evangelho de Marcos, o Evangelho escrito por João Marcos, aquele que nós vemos no livro de Atos, segundo as memórias e os relatos do apóstolo Pedro. O Evangelho foi o primeiro a ser escrito, uma palavra de Deus essencial para o meu e para o seu coração. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, leremos do verso 21 a partir do verso 21 até o 28. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 21 até o 28. Diz assim a palavra do nosso Deus: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, cobrador: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança. Baixe sua cabeça. Ore por alguns instantes. Peça a Deus para que fale com você, para que fale com seus irmãos. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Pai que fala conosco, é um Pai que deu para nós, Deus, essa narrativa, deu para nós o teu Evangelho, Deus, para nossa edificação e para a tua glória, Deus. Nós te pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração, como teu povo aqui reunido nessa noite. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados, ultimamente tem sido difícil de confiar nas pessoas por aí fora, não é verdade? De confiar nas notícias, porque no fim das contas a gente não sabe muito bem quem está falando a verdade, quem está falando o que é fato, porque a gente vê de repente um jornal falando uma coisa, aí um outro jornal fala outra coisa, a gente vai lá na internet e estão falando uma terceira coisa, e aí você fica sem saber o que é verdade. E essa questão de o que é verdade ou não afeta diretamente sobre o que é verdade. Afinal de contas, aquilo que é verdadeiro é aquilo que tem autoridade, não é? Uma fonte confiável você pega e escuta, e aquilo é algo seguro para você. Naquela época, as pessoas, de uma maneira semelhante, viviam numa crise de autoridade também, porque elas escutavam os fariseus, escutavam os escribas pregando, mas existia uma grande diferença entre aquilo que era ensinado e aquilo que era vivido. Então, logo, uma crise de autoridade vem também de uma crise
de verdade. Não só a verdade do que é dito, mas do que é vivido. Então, no texto que nós lemos, nós vemos que em um determinado dia chegou esse homem chamado Jesus, o Nazareno, que deu um ensino que era diferente daqueles que as pessoas estavam acostumadas a ouvir, daqueles escribas. E a nossa perícope, essa pequena parte do Evangelho, ele ensina que Jesus, ele age com a autoridade divina, impactando pessoas e mostrando a sua autoridade, expulsando demônios. E nós vamos examinar 3 aspectos desse texto e vamos ver como que essa mensagem ela tem o poder e a autoridade para transformar a nossa vida. Primeiro, através do fato de que Jesus ensina com uma autoridade que surpreende. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o Evangelho de Marcos ele tem essa natureza dinâmica, né? Ele começa dizendo com depois, mas depois do quê? Logo depois que Jesus ele chama os seus discípulos com um chamado ali que demonstra a autoridade e a urgência daquilo que ele iria fazer. Parece que eles largaram a rede, dobraram a esquina e já foram para uma sinagoga. Um livro extremamente dinâmico. E a sinagoga, naqueles tempos, era o lugar onde a lei era ensinada. Foi um lugar extremamente importante nesse período interbíblico, porque através dos escribas, através dos fariseus, a memória da lei estava incutida na cabeça das pessoas. As pessoas sabiam sobre as promessas messiânicas, as pessoas sabiam sobre a lei de Moisés, e isso é fruto do trabalho desses homens que se dedicaram a manter o povo ciente da sua identidade como judeus, como hebreus, como herdeiros da promessa de um Deus de aliança, um Deus que era fiel àquele povo, protegendo aquelas pessoas da influência grega, da influência romana, o pensamento filosófico que já tinha engolido muitas e muitas crenças ao longo dos séculos. Começou lá com a expansão grega, com Alexandre o Grande, e foi varrendo os séculos com a sua influência. Mas nós vemos aqui então, no nosso texto, que as pessoas, elas maravilharam-se da sua doutrina, da doutrina de Cristo, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Aqui a gente vê um contraste. Jesus ensina de um jeito, os escribas ensinam do outro. E a gente sabe que Jesus, ele sendo Deus, as palavras de Jesus, elas são as palavras de Deus. Elas são palavras de autoridade, elas são palavras que são suficientes, porque Jesus, ele é a própria palavra. Ele é o verbo de Deus, ele é a autoridade absoluta. Ele é a revelação final de Deus. Então ficou um pouco difícil de competir com alguém com esse currículo. Isso nos ensina que a nossa fé, ela não deve e não pode ser baseada em tradições humanas, em ensinos de homens, por mais piedosos que eles sejam. Os escribas eram os principais mestres entre os judeus. Se tinha alguém que entendia de Bíblia, esse alguém era um escriba. Era uma pessoa extremamente dedicada, interpretavam a lei segundo argumentos de outros rabinos, de outros mestres. Existia uma tradição sendo ensinada ali. Mas só que uma coisa é quando eu pego e para eu falar uma coisa, eu pego uma referência de algum especialista. Eu vou falar sobre uma doutrina, eu vou falar, nossa, doutrina não foi o André que inventou, a doutrina João Calvino pensou. E aí a gente vê George Whitefield, a gente vê J. Carson, Martinho Lutero, muitas pessoas falaram sobre isso. E aí isso ajuda a minha autoridade. Agora, outra coisa é se essa doutrina é minha. E eu sou, de repente, um PhD, alguém que tem uma autoridade legítima. Eu não estou falando
que alguém falou. Isso sou eu que estou falando e quem está bancando isso sou eu. Era nessa autoridade que Jesus estava falando. Não como quem estava falando uma palavra de outros homens, de uma tradição, mas como alguém que falava da parte de si mesmo, como alguém que arrogava para si a autoridade. E nós vemos que esse ensino de Cristo, ele não é meramente informativo. Não estava querendo manter as pessoas cientes de alguma coisa, mas era um ensino que transformava. É um ensino que era diferente. A autoridade de Cristo não se limita à informação, à erudição, a você entender teologia para não cair em heresias. Não, mas quando Jesus ele fala seus ensinos, eles penetravam o coração das pessoas, geravam vida, mudança real. A palavra de Cristo, ela é eficaz, ela é suficiente. Ela nos liberta de nós mesmos. Jesus, ele ensina com essa autoridade, não só apenas porque ele é o dono dessa palavra, dessa mensagem, mas porque é uma mensagem que ele cumpre aquilo que ele ensina. Uma coisa, meu amado, é de repente você querer ensinar uma coisa que você sabe fazer. Você que mexe com roça, você que mexe com gado, você que é uma professora, você querer ensinar a sua matéria, que você se preparou para isso, isso é uma coisa. Agora, eu tenho certeza que você não ia querer ouvir de mim conselhos contra a calvície. Olha, se você não quer ficar careca, siga os meus passos. Olha, eu tenho certeza que você não ia confiar muito nos meus ensinamentos, porque a prática demonstra que não foi algo que eu vivi, ou pelo menos algo que eu testei em mim. Mas quando nós vemos em Jesus, nós vemos alguém que fala e cumpre, alguém que ensina e vive aquilo que é ensinado. Jesus, ele tem um ensino coerente com a sua vida, e ele não apenas ensina sobre o reino de Deus, mas ele é alguém que traz o reino consigo. Ele é alguém que ensina com autoridade que é verdadeira. E essa autoridade foi que deixou as pessoas impressionadas. Foi com que elas reconhecessem que tinha uma coisa de muito diferente naquele homem. Como é que eu e você enxergamos os ensinos de Jesus? Será que, de repente, é apenas um conjunto de boas ideias? É bom vir na igreja e escutar uma coisa elevada? Ou será que você entende que isso que é ensinado nas Escrituras é uma verdade? E por ser verdade, necessariamente é absoluta? É algo confiável de fato? Será que você entende que essa autoridade que Jesus tem é uma autoridade sobre todas as áreas da sua vida? No seu serviço, na sua casa, no jeito como você lida com os seus amigos, com os seus vizinhos, na rede social, na internet por aí. Será que você entende que a autoridade de Jesus é sobre você como um todo? Para você que é pai, para você que é avô, que educa alguma criança, será que você entende que a autoridade em cima da educação que você dá, ela não pode vir de você, ela não pode vir da sua experiência, se basear inteiramente naquilo que você viveu, porque no meu tempo foi assim, mas ela tem que vir das Escrituras? Ela tem que ser baseada e estruturada nessa autoridade que vem de Deus? Nós precisamos ensinar, meus amados, ensinar com firmeza, ensinar com a autoridade de quem vive aquilo que ensina, ou pelo menos que mostra que faz um esforço muito grande para caber dentro dessa mensagem, essa mensagem que é muito maior do que nós, está muito além da nossa capacidade, mas
que o Espírito de Deus nos capacita a cada dia viver mais e mais próximo disso aqui. Por vezes a gente tenta ensinar coisas que nós não vivemos, mas Jesus chama para que cada um de nós seja transformado por essa palavra, antes que tente ensinar, para que nós não sejamos como os escribas, que ensinavam coisas que não viviam, ensinavam coisas como quem não tem autoridade. Jesus, ele ensina com essa autoridade, que surpreende. Mas também Jesus, ele expulsa com autoridade. Uma autoridade que silencia. O texto continua, enquanto Jesus ensinava, um homem possuído por um espírito imundo interrompe o ensinamento e diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Ali, aquele demônio, aquele espírito imundo reconhece a identidade de Jesus antes que aquelas pessoas reconhecessem quem Jesus era. Ele sabe que Jesus, ele veio para tirar o domínio das trevas por sobre as pessoas, mas nós vemos aqui que, ao contrário do que nós vemos em muitas igrejas por aí, Jesus, ele não chama aquele homem possesso ali para frente e fica fazendo um espetáculo e fala o que você fez, fala o que você veio fazer aqui, o que você quer na vida dele. Não existe uma entrevista com esse ser. Ele antes diz: cale-se e saia dele. Nós vemos uma autoridade irresistível de Jesus, uma autoridade que se mostra de uma maneira espiritual, de uma maneira intensa. Quando nós olhamos para o texto bíblico, essa palavra do grego, ela literalmente significa seja amordaçado, seja preso, seja humilhado. Jesus não apenas expulsa o demônio, mas impede com que ele continue falando, impede a sua influência. Agora, quem estava ensinando era quem tinha autoridade, verdadeiramente tinha autoridade nos céus e na terra. Isso mostra que Jesus, ele tem o controle absoluto sobre o reino espiritual. Ele não precisa de usar artifícios, não precisa de jogar uma água benta, não precisa fazer nada. A palavra de Jesus. Nós vemos que os demônios, eles reconhecem quem é Jesus. E uma coisa curiosa é que, por vezes, nós vemos seres humanos que sequer acreditam no sobrenatural, que sequer acreditam que existe alguma coisa que vai além do material. Então, existe um potencial nas pessoas de, por vezes, se colocarem em lugares que, pelo menos aparentemente, são piores do que demônios. Uma coisa curiosa, mas nós vemos que, apesar de reconhecer quem Jesus é, não significa que esse demônio é alguém que obedeceu a Cristo. Não significa que ele é alguém que amava a Cristo. O espírito imundo confessa: sei quem tu és, o Santo de Deus. Isso confirma que saber quem Jesus é não significa que essa pessoa é um seguidor de Jesus. Quando nós olhamos para a carta de Tiago, ele declara que os demônios, eles creem e tremem, o que muita gente não faz. Mas isso não o coloca numa posição que o salva, ou que de repente ele deixa de ser um rebelde, ou um ser que milita contra Deus. Muito pelo contrário, nós vemos um ser ali que é eternamente rebelde, eternamente inimigo de Jesus. Nós vemos que apenas o conhecimento intelectual sobre quem Jesus é
não transforma a vida de ninguém, muito menos de um espírito imundo. Nós vemos que Jesus, ele expulsa o mal, sim, mas ele expulsa o mal protegendo a sua mensagem. Jesus, ele não permitiu que o demônio falasse, pois ele não queria que a sua identidade como Deus fosse proclamada por seres imundos, pelos seus inimigos. Ao longo do Evangelho de Marcos, Jesus, ele controla a proclamação, a revelação de quem ele é, né? Nós vemos então o tal segredo messiânico, onde Jesus, ele por várias vezes, ele cura alguém e fala assim, olha, mas não conta, não conta. E isso mostra que Cristo, ele tem um tempo certo para ele revelar quem ele é para as pessoas. E que esse privilégio é um privilégio que é dos seus discípulos, não é dos seres imundos. Então nós vemos a vitória de Cristo no mundo espiritual. Aquele homem é sacudido violentamente, mas aquele demônio, apesar de resistir, ele não pode evitar de obedecer à ordem de Cristo. Nós vemos a vitória cabal aqui de Cristo sobre o mal. Nós vemos que Jesus, ele desamarrou os poderes e as autoridades malignas. Esse era o propósito da sua vinda, de libertar aqueles que estavam cativos, triunfando sobre as trevas. Quando nós olhamos para a nossa teologia, ela, de uma maneira muito sábia, enfatiza a soberania de Deus. A soberania de Deus até sobre Satanás e os demônios. Muitas pessoas aí fora acreditam que Deus está numa queda de braço com Satanás e que é uma coisa equilibrada, que tem hora que Satanás parece que vai ganhar, mas aí Jesus, ele vai e dá uma força e vira, que é aquela coisa equilibrada ali. Não existe competição. Não existe nada que possa fazer algum tipo de resistência ao poder e à autoridade de Deus. E Jesus, sendo Deus, demonstra isso para aquelas pessoas de uma maneira que, todo mundo viu, todo mundo ouviu ele falando e como que aquele ser reagiu diante dessa autoridade. Isso nos lembra que quando nós falamos sobre luta espiritual, sobre batalha espiritual, nós não estamos falando de nada relacionado a demônios territoriais e que você tem que, de repente, amarrar um valente, nada nesse sentido, mas nós estamos falando de uma batalha que já foi ganha, que já acabou. A gente só está literalmente esperando o tempo do jogo acabar, porque o placar já está decidido. O nosso Deus, ele já venceu. E nós estamos apenas esperando o tempo com que essas coisas serão cumpridas. Assim como Jesus, ele silenciou a voz do mal, nós também precisamos, semelhantemente a ele, acabar com a voz do mal na nossa vida também, com as influências malignas na nossa casa. E não estou falando aqui meramente de seres imundos, de demônios, de Satanás, não. Quantos ensinos existem por aí, ensinos que são plantados na nossa cabeça, que fazem com que a nossa fé esmoreça. Quantos ensinos, quantas mentiras não existem por aí que não estão diretamente relacionadas ao diabo, não existe ali Satanás Productions, mas que existe uma intenção, uma corrente natural desse mundo caído de pensar e produzir ideias totalmente anticristãs,
e que por vezes isso está na sua casa e você não sabe, por vezes está no celular do seu filho, está no TikTok, está no Instagram, e você acha que está tudo bem, mas a verdade é que quando nós pensamos em mentiras, quando nós pensamos em vícios, fofocas, pornografia, nós estamos falando de coisas muito mais sutis do que alguém entrando aqui na igreja Jesus, ele nos chama através da autoridade que ele nos dá, a calar a voz do mal na nossa casa, com a responsabilidade de pessoas que ele colocou à frente desse lar. Nós vemos que muitos lares, eles são oprimidos porque certas coisas são permitidas por causa de negligência. Será que nós temos tido essa coragem de silenciar o mal na nossa casa, na nossa comunidade? Ou será que temos sido coniventes, negligentes, temos sido parte desse mal? Não basta conhecer Jesus intelectualmente, não basta só estudar teologia, é preciso se submeter à autoridade de Cristo, é preciso obedecer. Cristo, ele tem o poder absoluto sobre o mal. Nós não precisamos temer o diabo ou as forças espirituais, mas Cristo nos chama a ser vigilantes e responsáveis. Porque nós vemos que Jesus, ele expulsa com uma autoridade que silencia, mas por último, nós vemos que Jesus, ele impacta com uma autoridade que transforma. O decorrer do texto, ele diz que após essa expulsão do espírito imundo, a multidão, ela tem uma reação. Ela reage como? Com espanto. Que isso? É um novo ensino, uma nova doutrina, uma autoridade. Ele dá ordens até aos espíritos imundos e eles obedecem. A palavra usada aqui para espanto é uma palavra que indica um choque profundo, algo atordoante. Eles nunca haviam visto algo parecido. Esse espanto não é apenas uma reação emocional, mas é um reconhecimento involuntário da autoridade de Jesus. As pessoas, elas não foram lá para validar a autoridade de ninguém, mas mesmo quem não estava preparado para isso, a reação sem querer da pessoa foi: o que é isso? Isso é muito diferente. E então o final do texto diz que a fama de Jesus, ela se espalha, né? E logo correu a sua fama por toda a região da Galileia. A autoridade de Jesus, ela necessariamente gera uma resposta que não pode ser ignorada. A autoridade de Jesus, ela revela sempre algo novo, algo que é irresistível. A multidão, ela descreve o seu ensino como novo, e essa palavra que não significa necessariamente algo que é inédito, algo que nunca foi antes visto, mas como algo superior, em termos qualitativos. As pessoas já tinham visto muita gente pregar, mas desse jeito, isso foi novo, isso foi sem precedentes. Elas reconhecem que Jesus faz e ensina, e que isso não é simplesmente uma inovação, mas que tem algo que é mais profundo, algo que talvez seja divino, algo que talvez seja definitivo. E esse texto ecoa as palavras de Hebreus, as primeiras palavras do livro, quando ele diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas, que nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Deus, ele falou. E quando Jesus falou, era Deus falando. Nós vemos que essa autoridade de Jesus, ela necessariamente causa impacto. Impacto não só no mundo espiritual, mas na mente e do coração de seres humanos, de gente que estava desesperadamente precisando
dessa mensagem, dessa voz de Deus. Os espíritos malignos o obedecem, e qual que é a reação das pessoas diante disso? As pessoas, diante daquilo, elas precisavam dar uma resposta. Ou esse alguém, ele é alguém muito diferente, um profeta, alguém que veio de Deus, ou esse homem é um doido. Mas, de fato, o que nós sabemos é que ele é alguém que merece atenção. Ele é alguém que, no mínimo, merece o seu ingresso. E quando nós olhamos no decorrer do texto, isso antecipa a divisão que Jesus ele causaria no meio das pessoas. Quando o Simeão, ele lá no Evangelho de Lucas, ele profetiza, ao ver Jesus ali como um bebê, ele diz que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel. É aquele assunto que não existe muitos números entre o 8 e o 80. Ou você ama ou você odeia. Ou ele é o centro da sua vida, ou você dedica a sua vida para militar contra, seja intencional ou não intencionalmente. Esse é o impacto de Cristo. E nós vemos que a sua autoridade, ela se espalha, porque a sua glória, ela não pode ser contida. A fama de Jesus, ela se espalha, e esse movimento, ele não é apenas um movimento humano, não é apenas um boato que correu, mas é uma obra de Deus. Fazia parte do plano de Deus. Aquele homem endemoniado chegar ali naquela hora, dizendo aquelas palavras, aquilo era parte do plano de Deus. Aquele ensino com autoridade, palavras de poder, aquilo fazia parte do plano de Deus. Para que a fama de Jesus fosse espalhada, como diz o Salmo 72, 19, bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. A glória de Deus, a glória de Cristo, ela não pode ser abafada. Não existe um barulho que seja superior e que de repente ofusque o brilho desse Deus. Não. Nós vemos que mesmo sobre as autoridades espirituais que militam contra Deus, contra de repente a opinião das pessoas, e independente disso, o Evangelho, essa mensagem sobre esse homem, ela de fato se espalhou. Esse espanto, ele nos lembra que o Evangelho, ele não pode ser contido. Que o Evangelho, que essa igreja que marcha e que as portas do inferno não prevalecem contra ela, ela precisa marchar para frente. Essa mensagem precisa ser passada, essa fama desse Deus que tem toda a autoridade no céu e na terra, ela precisa ser espalhada. E não é por demônios, é por mim e por você. Nós vemos que Jesus ele não apenas liberta, mas ele transforma as vidas. Isso significa que esse evangelho não pode ser apenas algo de domingo. Algo que você vem aqui, que você gosta de ouvir umas músicas, que você encontra algumas pessoas e que você vai para casa e vive a sua vida como se nada tivesse acontecido. Não pode ser assim. Esse evangelho ele precisa se espalhar não só na vida das outras pessoas, mas na sua também. Em áreas da sua vida onde parece que não tem nada de evangelho. Será que a gente tem contribuído para a boa fama de Jesus? Ou será que quando as pessoas descobrem que a gente é crente, elas têm um conceito menos elevado de quem é Jesus, da igreja? Será que de repente a gente não tem falado mais de futebol, mais de política, mais de tantos outros assuntos do que desse evangelho que transforma? A boca fala do que o coração está cheio, meus amados. Muitos se espantaram com Jesus
mas nem todos o seguiram. E o mesmo acontece hoje. Muitos acham bonito esse negócio de ser crente. Não, eu estou com Jesus, é fé na vitória, tem que ser inabalável. E outras frases feitas assim que tem um viés religioso. Não, eu amo Jesus, mas o fã-clube que é difícil e tal. As pessoas, elas todas querem um Jesus para chamar de seu. Mas com Jesus das Escrituras, com esse Jesus de autoridade, não são todas que se dispõem a segui-lo. Em qual lugar que você está nessa história? Talvez você esteja aqui há anos, mas você ainda fica meio no meio do caminho nessa história. Você gosta de Jesus, mas existem diversas áreas na sua vida que você prefere deixar Jesus de lado. Não, aqui, na minha casa, mando eu. Por fim, meus amados, nós vemos que Jesus, ele ensina com essa autoridade. Jesus, ele não fala palavras de homens. Jesus, ele demonstra essa autoridade sobre os demônios, sobre o mundo espiritual que está debaixo do seu comando, da sua autoridade. Nós vimos que Jesus, ele causa um impacto que transforma, que causa espanto na vida das pessoas. E a boa notícia é que esse mesmo Jesus de autoridade nesse texto é o Jesus de autoridade hoje. É o Jesus que nos chama à comunhão, é Jesus que continua ensinando, que continua libertando, que continua transformando vidas e que continua nos obrigando a ter uma atitude com relação a Ele. Qual que é a nossa resposta diante da obra de Cristo? Será que nós de fato temos nos submetido à palavra de Deus? Será que nós temos confiado de que Jesus, ele de fato é aquele que liberta os cativos? Que ele tem coisas a libertar no meu e no seu coração? De amarras que já foram desamarradas, mas que nós insistimos em nos agarrar a elas? A autoridade de Jesus, ela exige mais do que admiração. Ela exige obediência. Ela exige rendição. Por vezes, eu e você, apesar de ouvirmos a palavra de Jesus, nós, ao contrário daquele demônio que, apesar de dar o seu chilique, obedeceu, eu e você não temos obedecido tanto assim. Eu e você, por vezes, mal conhecemos o que Jesus ele diz. Nós falamos que Jesus é o centro da nossa vida, nós queremos que as Escrituras, elas são as palavras de Deus, elas são as palavras de Cristo, e que tudo da nossa vida depende delas, mas eu pergunto, você já leu? Não deu. Deu para mim não. É muito grande. Ah, mas você entende que o que você está lendo e tal? Não, mas dá muito trabalho. Isso não é uma atitude de quem de fato se rendeu ao Evangelho. Mas que eu e você, a partir dessa noite, nós possamos ser diferentes. Diferentes na maneira como lidamos com a família, como lidamos com essa palavra, como nós confiamos que Deus, ele é de fato alguém que tem poder e autoridade no céu e na terra para transformar o meu e o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é nosso Pai, e nós te agradecemos por ter enviado o seu Filho Jesus, por o fato dele demonstrar tanta autoridade, Deus, pelo fato dele vencer, Deus, as forças espirituais que são muito maiores e poderosas do que nós. Deus, muito obrigado por ser esse Deus que nos liberta da opressão desse mundo. Obrigado, Senhor, pelo seu ensino de autoridade como nenhum outro. E nos perdoa, Deus, pelas vezes que nós negligenciamos esse ensino, pelas vezes
onde nós vemos tantas vezes demônios, seres imundos, obedecendo a tua palavra, e nós, teus servos, teus filhos, te desobedecendo, Deus. Te desobedecendo, sabendo aquilo que o Senhor ensina. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa e transforma o nosso coração. Faz com que cada vez mais esse orgulho que nós temos, que é pecaminoso, se ajoelhe, Deus. Se ajoelhe e se renda à tua soberania, à tua autoridade sobre a nossa vida, Deus. Esse é o nosso desejo, Deus. Que o Senhor cumpra isso em nós, sabendo, Deus, que o Senhor é o principal interessado em transformar o nosso coração segundo a imagem do teu Filho. Isso é o que nós te pedimos. No nome dele, que nós oramos. Amém e amém.